Olá, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Olá, boa tarde. Estou vendo que a gente já tem uma pessoa. Está conseguindo me ouvir? Pessoal, boa tarde. Agora iniciando, a gente estava com algum probleminha técnico, mas aí já foi resolvido. Vi que nós já temos já duas pessoas. Primeiramente, eu vou me apresentar. Mas antes da minha apresentação, eu gostaria de agradecer a Rosane, né, pelo convite em expor uma pesquisa que foi concluída em 2014, né, que foi tema da minha dissertação, juntamente com a orientação dela. Então, quero agradecer, Rosane, você, o convite, o Neocidades, por né, proporcionar esse espaço de diálogo que a gente pode conversar sobre a nossa história, a nossa memória, né, do Tocantins. E como é um momento delicado que nós estamos vivenciando em virtude da pandemia, então essas lives, elas são essenciais para que a gente possa atingir o público também com as informações, né? Repassando as informações. Eu me chamo Núbia, eu me formei em biblioteconomia, sou tocantinense, nasci em Paraíso do Tocantins, mas meu lugar de pertencimento é Porto Nacional. Porto Nacional foi a primeira cidade que eu estive quando eu retornei de Goiânia. Então, lá em Porto eu vivi durante 8 anos. Então, foram anos muito bons para mim, para o meu crescimento profissional. E por gostar tanto de cidades históricas e também para não fugir tanto da minha primeira formação, que foi biblioteconomia, que trabalha informação, documentação e memória, decidi enfatizar no mestrado é, questões relacionadas ao patrimônio, né? Então, primeiramente, eu estudei, né? Então, eu vou até mostrar aqui a minha dissertação. Então, a dissertação, é um título de Turismo Cultural e a Patrimonialização do Polígono de Tombamento do Centro Histórico de Porto Nacional. Então, aqui a minha dissertação. E a dissertação vocês poderão encontrar na Biblioteca de Porto Nacional, na Biblioteca Maria Revi Veloso, no qual eu fui bibliotecária também durante 8 anos. E, e também vocês podem encontrar no repositório institucional da UFT. Então, quando eu iniciei a pesquisa em 2012 e concluí em 2014, o foco do mestrado tinha duas. O foco dessa pesquisa eram dois princípios básicos, né? Primeiramente, seria uma análise, a gente iria fazer essa interpretação com os turistas e os moradores, né? Da área tombada, né, e os turistas que Porto Nacional recebia durante o período de férias.
Então, essa foi a primeira etapa da pesquisa. Então, assim, o que que os turistas e os moradores consideravam o bem material e o bem cultural na parte tombada. Então, nós elegemos a Catedral, Nossa Senhora das Mercês, o museu, o colégio, e também nós falamos também sobre a orla, né? Era um outro ponto. Então, essa foi a primeira parte da pesquisa. Então, foi verificar com tanto os turistas, os moradores, quais seriam desses que eles consideravam como um símbolo, né, para a cidade de Porto Nacional. Já na segunda etapa, a gente trabalhou o discurso, né, que foi utilizado para o tombamento da cidade de Porto Nacional, né? Então, a gente buscou, foi em todas as casas na poligonal de tombamento e inicialmente foi uma conversa que tivemos com todos esses moradores. Eu fiz um texto para com um roteiro de leitura, provavelmente a Rosane vai deixar aqui justamente aqui na página para vocês acompanhar, né? Nesse roteiro tem anexo os dois documentos principais que eu utilizei para esse processo de tombamento. O processo de tombamento, ele aconteceu por análises de dois documentos, né? Foi o dossiê, que é composto por 2 volumes, o dossiê de tombamento. O que é o dossiê de tombamento? Ele é um documento que fala sobre a história de Porto, tem algumas imagens, né, representativas do centro histórico. Então, esse dossiê, ele foi, na época, para análise, né? Então, lá no IFAM. Então, dessa análise surgiu, né, a ata de tombamento, né, que foi justamente a discussão dos conselheiros consultivos para decidir se Porto Nacional iria ser tombado ou não. Durante a pesquisa, eu deixei esse mapinha aqui para vocês. Esse aqui é o mapa, é uma planta baixa, né? Só para situar vocês do Centro Histórico de Porto Nacional. Então, toda essa parte aqui, ó, que tá pintadinha, eu deixei uma cópia em anexo, aí eles estarão todos em azuis. Cada pedacinho desse aqui equivale a um imóvel, ou seja, equivale a uma residência ou um comércio localizado no centro histórico, né, de Porto. Então, como que foi a pesquisa? Na época, há 6 anos atrás, né, eu fui em todas as residências, então foi um total de 104 residências, só que eu não encontrei muitos moradores nesse processo, né, nessa fase de entrevista, porque muitas pessoas moravam fora, alguns era só a casa de família, outras as casas estavam vazias. Então, desses 104 imóveis, eu consegui entrevistar 72 moradores. Desses 72 moradores, ou seja, dessas 172 casas, 45 desses moradores, eles são os proprietários do Centro Histórico de Porto Nacional. E é interessante porque os moradores, naquela época, eles se localizavam mais nessa avenida aqui na rua Francisco Aires da Silva, que é a rua que passa na lateral da igreja, da Catedral Nossa Senhora das Mercês. Tinha mais índice também de proprietário na Coronel Pinheiro também, que é onde fica o Cabaçaco. E também na rua Padre Antônio, que é atrás da catedral. Não sei se você. Não, perdão, é atrás da catedral. E que é onde fica o museu, a antiga Câmara de Casa a antiga Câmara de Casa e Cadeia. Então, se a gente for analisar pelos históricos, essas 3 ruas
são simbolizadas por manifestações culturais, até porque na Rua Coronel Pinheiro, naquela época, a Rua Coronel Pinheiro foi palco de festividades, de comemorações carnavalescas. E um outro detalhe é que na Rua Coronel Pinheiro, aquela rua que passa na frente da Catedral Nossa Senhora das Mercês, é a rua que no final dela é onde tinha acesso ao rio Tocantins. Então, aqui, eu não sei se você acesso ao rio Tocantins, era onde as pessoas pegavam água, né, para os seus mantimentos e utilizava a água do rio. Então, é uma rua bastante simbólica para o centro histórico. Então, durante essa pesquisa, muitas pessoas abriram as portas, conversaram comigo. Então, a primeira coisa que eu tentava abordar era perguntando se eles sabiam o que seria o tombamento, né? O que seria a palavra tombamento. Se eu visse que o morador não tivesse muito conhecimento, então eu explicava com as palavras simples que é um processo, né, de conservação, né? Que geralmente são instituições protetoras do patrimônio que têm como fiscalizar para poder salvaguardar esses bens. Daí, uma outra questão que foi levantada foi se eles conheciam um processo de tombamento. Eles disseram, a grande maioria me afirmou que não conhecia. Então, essa foi a primeira área, né, que foi delimitada pelo IPHAN. Essa que foi no ano de 2008. Já no ano de 2011, houve uma retificação dessa área, ou seja, houve um aumento dessa área, que a gente pode representar por essa outra imagem aqui, onde está em vermelho. Aqui, agora é a nova área de entorno a nova área tombada do centro histórico. Então, e o que trouxe assim, muita indignação para mim como pesquisadora foi o desconhecimento do processo de tombamento, né? Então, eu vou trazer aqui alguns trechos da ata de tombamento, né, que foi no ano de 2018, foi realizado no Rio de Janeiro. Então, eu vou ler alguns trechos e a gente vai discutir, né, a interpretação que esses conselheiros consultivos deram e se colocaram na época do tombamento. O que é o conselho consultivo? O conselho consultivo é composto, é denominado por um quantitativo de pessoas, pelo IPHAN. Então, eles têm como tarefa essencial dizer se atribuir, né, se um bem vai ser tombado ou não. Então, eles analisam, existe toda uma documentação por trás disso. Sem falar também que eles também têm como outra função, quando obras artísticas saem do país, então eles têm como aprovar ou não se vai sair. E daí, quem são as pessoas que compõem o Conselho Consultivo? O Conselho Consultivo, ele é composto basicamente de pessoas da sociedade civil, né? Pessoas como a gente, né? Ou também é um representante do IPHAN, um representante do IBRAM, um representante do IBAMA. Então, existem alguns órgãos governamentais que requerem uma representatividade para a composição desse conselho consultivo. Então, lá na ata de tombamento, eu vou trazer aqui as falas, né, dos discursos que eles utilizaram na época no ano de 2008. Se vocês quiserem ter a ata, ela está disponível online, nós vamos deixar o endereço aqui. Então, você pode você pode ler ela na íntegra. E assim, na época, deu muito o que falar, porque Porto Nacional foi tombado, né, sendo a primeira cidade
do Tocantins a ser tombada, até porque a primeira cidade, na verdade, foi Natividade, só que quando Natividade foi tombada, ainda pertencíamos ao território goiano, né? Então, assim, Porto Nacional ele veio com essa finalidade de reafirmar a nossa cultura, a nossa memória como tocantinenses, né? Então, assim, agora 20 anos após, né? Porque como Natividade foi tombada em 1988 e Porto Nacional em 2008, então 20 anos após, né? Então é algo para a gente poder pensar, né? Como que foi esse tombamento, né? Será que foi só uma reafirmação da nossa identidade? Enfim, eu vou dar uma lida aqui e aí eu vou discutir. Se devemos, aqui foi uma fala de dos conselheiros presente na ata. Se devemos ou não repor as coisas na sua feição, quando sabemos qual deveria ser a feição de certas obras excepcionais, mas no caso das casas simples de Goiás Velho ou Porto Nacional. Ao ver as imagens, que foram poucas e muito rápidas, me pareceu evidente que sobraram os edifícios de arquitetura vernácula apenas pedaços, ou nós os repomos de maneira a garantir o mínimo de coerência no que se quer preservar ou, como no caso da igreja. Me permitiria divergir do parecer do conselheiro relator. Vamos tombar e premiar os que demoliram a igreja original brasileira, que é da história da região e foi construída? Se tombarmos o edifício que foi posto em seu lugar, devemos tombar todos os edifícios que foram construídos nesse país, no lugar das igrejas importantes que foram demolidas. Nós não temos nada a ver com essa arquitetura, com todo o respeito pela história do município. Então, aqui nesse trecho é interessante porque foi uma das conselheiras, né, o conselheiro, ele trouxe essa discussão. Por que ia tombar Porto Nacional, sendo que a igreja antiga, porque antes da catedral, antes da construção da catedral, que durou cerca de 9 anos, existia uma igreja pequena, que ela era em estilo colonial. Então, assim, a crítica foi justamente por que tombar, né, a igreja, o centro histórico, sendo que a Catedral Nossa Senhora das Mercês, ela tem uma arquitetura românica, é uma arquitetura, né, vinda da França, então a arquitetura francesa. Então, eles falaram que se fosse tombar Porto Nacional, todas as cidades praticamente que foram demolidos os bens, teríamos que tombar, né? Então, essa foi a discussão na época. E é interessante porque ela até cita, faz uma crítica, porque sobraram os edifícios e a arquitetura vernácula apenas os pedaços. Então, esse aqui foi um ponto, né, uma das conselheiras. Um outro destaque que damos é que aqui foi uma fala, né, já de um outro conselheiro, mas aquela igreja, naquele lugar, diz alguma coisa importante sobre o tipo de país que o Brasil foi. Ajuda a nos explicar melhor. Outra coisa que acho importante é o empenho da comunidade em ser reconhecida nessa qualidade, que não lhe traz lucro particular. Não haverá um aumento de investimentos de turismo. Porto Nacional continua longe, mas há o desejo de ser reconhecido. Tenho muito medo de frustrar esse tipo de determinação cívica nacional urbana. Então, aqui é interessante também a gente ver que, então vamos tombar, né? Já que está querendo que tombe Porto Nacional, vamos tombar. Mas eu quero que deixe claro que Porto Nacional é um lugar longe. Ninguém vai visitar Porto Nacional. E que, de fato, não é verdade. Nós aqui no estado do Tocantins, principalmente a cidade de Porto Nacional, em épocas de férias, principalmente o mês de julho, recebe muito turista e excursionista, principalmente em virtude da praia que tem em Porto Nacional. Então a cidade lota, seja de pessoas de cidades vizinhas, né, daqui mesmo do estado do Tocantins,
sejam pessoas de outros estados que vêm visitar seus familiares. Então, essa fala aqui, por mais que Porto Nacional, para essa relatora que provavelmente, para essa conselheira que provavelmente morava no Rio ou em São Paulo, realmente era longe, mas hoje a gente não pode mensurar a questão de espaço, né? Porque hoje nós temos a tecnologia, né? O transporte aéreo que por um período muito curto você pode já estar em outra cidade, por um período de tempo, né, bem curto. Uma outra conselheira, ela deu uma outra fala. Vou ler aqui. Vou descer um pouco o nível para um aspecto mais prático que me chamou a atenção desde o início. Parece-me que pouquíssimas pessoas aqui conhecem Porto Nacional. Nunca estive em Porto Nacional. Para mim foi uma descoberta imaginar essa cidade lá na fronteira do Brasil. Agora vou procurar me informar melhor. Acho que fomos um pouco vítima de duas coisas. Primeiro, do vídeo apresentado, e o segundo fotógrafo se aproximou pelos elementos artísticos. Nos mostrou muitos detalhes, mas não nos apresentou um conjunto. Esse vídeo não deu uma ideia do que é Porto Nacional a partir do que foi apresentado. Por outro lado, fomos vítimas também do entusiasmo do conselheiro Marcos de Azarbunja pela catedral neogótica que deveria ser analisada dentro do contexto do século XIX. Evidentemente, ela destoa do conjunto. Precisaríamos de uma série de estudos de outra ordem e outro tipo de conceito para analisar o seu valor. Então, essa conselheira, ela deu voto negativo, né? Mas, assim, ela nunca esteve em Porto Nacional, né? E ela ainda falou, agora vou procurar me informar melhor. Então, de certa forma, até que ponto uma pessoa tem, assim, a capacidade de julgar algo sendo que não conhece, né? Então, assim, isso até serve pra gente mesmo. Então, nós temos que ter leitura, ter algum conhecimento daquilo que vamos julgar, né? Se nós não conhecemos algo, ou você se abstém daquele pensamento, ou você procura a conhecer, a saber, para só então passar o seu ponto de vista. Aqui essa é a última fala sobre o tombamento. Então, acho que é meio constrangedor. Esse foi um outro conselheiro. Acho que é meio constrangedor essa discussão ser feita na presença das pessoas que, com toda boa vontade e com todo o interesse, querem a preservação desse bem. Acho que nesse momento devemos aprovar, porque é sem dúvida nenhuma um marco histórico. Do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, não vejo maior transcendência, mas do ponto de vista histórico, de conquista do interior do Brasil. Então, depois desse período, né, depois dessa discussão, dessa ata de tombamento e dessa reunião, eles decidiram pelo tombamento de Porto Nacional. Até porque, na época que o que houve, né, foi discutido por quê? Porque o que foi o tipo de documentação que foi apresentada para eles, para os conselheiros consultivos. Então, assim, e quem estava lá presente? Na época estavam presentes as pessoas que respondiam pelo IFAM, se não me engano também da Fundação Cultural, que hoje é a Secretaria de Educação e Cultura, e também algumas pessoas políticas que estavam lá justamente no dia que eles iriam decidir, nessa reunião do Conselho Consultivo, se iriam decidir se iria ser tombado ou não. Então, é interessante porque só um momento. É interessante porque após esse tombamento,
eles teceram uma crítica também, né? Porque o material que foi apresentado para eles era um material muito superficial, ou seja, as duas atas, os dois dossiês de tombamento eram uma documentação muito pouco, pela responsabilidade que eles tinham de eleger aquilo que seria realmente um patrimônio. Esse vídeo que eles citam foi um vídeo superficial, né? Provavelmente foi um vídeo aéreo que foi feito naquela época, em 2008, ou seja, uns 12 anos atrás. Então, nós não tínhamos drones, né? Que hoje, talvez, se fosse para apresentar outro tipo de documentação, nós apresentaríamos uma documentação mais completa. Eu acho que essa resistência do pessoal em tombar a cidade de Porto Nacional foi justamente pela falta de documentação apresentada. Então, o que deveria ter feito naquela época? Eles deveriam ter elaborado uma documentação com as fotografias das residências, das casas do século XIX, do século XVIII, porque no centro histórico tem imóveis na época do século XVIII, do século XIX, do século XVI, século XVIII, século XVIII, isso, do século XVIII. Então, por isso que talvez houve essa rejeição dos conselheiros consultivos em tombar a cidade de Porto Nacional. Um outro detalhe, uma outra indignação que eu pude perceber com os moradores foi que não teve nenhuma participação deles, né? Ou seja, a cidade de Porto Nacional foi tombada do dia para a noite e pronto. Então, não teve nenhuma reunião, não teve nenhum anúncio. Assim, anúncio teve. Disseram que teve uma reunião informativa para os moradores do centro histórico. Então, isso aí eu obtive pelos relatos durante a pesquisa em 2012 a 2014. Então, por esses moradores que eu fiz a pesquisa, eles falaram que a grande maioria foi contra, mas não foi contra o tombamento dos moradores, eles foi contra como se deu esse processo de tombamento. Então, eu vou ler aqui duas falas de duas pessoas entrevistadas durante esse período. Um respondeu assim: foi propaganda enganosa. Disseram que quem morasse no centro histórico seria privilegiado, pois eles teriam um olhar especial. Fizeram várias promessas, entre elas estava a construção de um novo coreto, a diminuição do IPTU, talvez a isenção, conservação e restauração das casas. Promessas essas que só ficaram na reunião. Então, essa reunião informativa, eles falaram tudo isso aqui. E, de fato, cidades históricas, cidades tombadas, eles têm esse regulamento. Existe um decreto pelo IPHAN que nas cidades que são tombadas, dependendo do imóvel que tiver com a sua estrutura conservada, é uma parceria que faz com a prefeitura pela diminuição do IPTU ou a isenção. A isenção é total, né? E uma outra entrevistada falou assim: meu IPTU vem um valor altíssimo, ou seja, que já contradiz também. Se são imóveis em centros históricos, então teria que ter esse IPTU reduzido, né? Então aqui talvez seria uma conversa entre os órgãos municipais, né? E uma conversa também com o IPHAN para que para que possam, né, verificar essa questão. Uma outra fala de um morador afirma que eu não sabia que minha casa tinha sido tombada. Fizeram um tombamento sem autorização da população. As políticas públicas municipais e federal deixaram a casa cair para depois tomar as providências. Não há participação dos órgãos quanto à preservação do imóvel. Há muita burocracia, os materiais para restaurar as casas são caros. Quem tem a casa reformada é porque usou os próprios recursos. A maioria das pessoas que mora aqui no centro histórico não tem condições para arcar uma reforma. Então, isso aqui foi uma outra fala de um morador, né? Então, a gente pode perceber
que ele fica muito indignado por não poder reformar a casa dele. Mas o que, que acontece? Casas, imóveis que são presentes no centro histórico, não pode usar qualquer tipo de material. Tem que ser um material, né, específico ou bem parecido da época, ou seja, pessoas que trabalham com esse tipo de material, ou telhas coloniais, adobe. Então tem que verificar, a procurar algum profissional que ainda faça essa produção. Então eu vejo que há ainda na cidade de Porto Nacional um discurso muito longe, com uma conversa muito longe com o IFAM. Então, acredito que deveriam ter um diálogo mais aproximado, até para possivelmente futuramente houver alguma reforma na sua residência, o IFAM possa dar esse suporte para, para essas pessoas que moram no centro histórico. Então, pessoal, assim, essas foram as minhas considerações pelo tombamento, né? Na verdade, a leitura que foi na época e a leitura dos moradores também do centro histórico. Então, assim, quem tiver alguma pergunta, como aqui não aparece para mim, vocês podem me mandar, que daí a Rosane me envia. Se tiver alguma pergunta, eu já estou disponível para responder. Vou aguardar só mais um pouco, porque já estou recebendo aqui alguma pergunta. Antes que chegue as perguntas, eu vou. Depois que a gente terminou a pesquisa do mestrado, a gente, com toda essa análise, tanto dos turistas quanto dos moradores, a gente detectou, né, que na época o tombamento de Porto Nacional ele foi meramente a questão política, né, econômica, porque na verdade era uma reafirmação para os tocantinenses, né? Ou seja, a partir daquele momento, a partir de 2008, os tocantinenses começaram, né, efetivamente ter a sua memória, ter a sua identidade. Com isso, precisava-se de uma cidade tombada no estado do Tocantins, sendo que a primeira que foi na atividade ainda estava com os traços goianos, porque como foi tombada ainda era território de Goiás. Então foi basicamente essa conclusão que nós tivemos com essa pesquisa. Eu recebi aqui uma pergunta, como pode ter acesso à ata consultiva, né? A ata de todo esse processo que se deu para o tombamento de Porto Nacional. A ata, ela está disponível online. Eu vou deixar um link aqui para vocês. Então, assim que eu terminar essa live, vai ficar o endereço eletrônico e vocês podem ter acesso, ler todo o processo da ata de tombamento, até porque é uma consulta, é um documento público, né? Então, se vocês também digitar no Google e IFAM, Porto Nacional, ata, ele consegue recuperar. Ou então, se você também digitar IFAM, atas de tombamento, e vai aparecer todas as atas e todos os processos de tombamento do IFAM, desde o primeiro até os mais recentes. Então, essa ata foi a 59ª, tá? Então, você, ao procurar pelas atas, ao selecionar a 59, você já entra diretamente na ata
de Porto Nacional, que foi o processo de Porto Nacional. Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção é que na época também, quando foi tombado, esse pessoal que compunha o Conselho Consultivo eram pessoas basicamente do estado sul e sudeste do Brasil. Então, é até uma questão crítica também que eu coloco. Como que uma pessoa, né, por exemplo, os conselheiros que são é, da os conselheiros que compõem que foram compostos naquela reunião pertencem a essa região, é muito simples eles não terem conhecimento, né, sobre o norte e achar que a região norte também não tem sua história, não tem sua memória e que de fato não é. Se a gente bem pensar, talvez aqui no estado, no norte ou no nordeste, tem muitas cidades no interior também do Tocantins, que é um outro ponto que eu vou discutir também agora na minha tese, que são as cidades resistentes ou resilientes. O que significa? Que são cidades que não é porque a cidade é tombada que ela é uma cidade histórica. Existem cidades que não são tombadas pelo IPHAN, mas que possuem um valor histórico tão tão igual quanto uma cidade tombada. E às vezes tem cidades que não são tombadas, que possuem mais materiais, que possuem mais imóveis em situação, em termos de anterior à década de 60, mais bem conservados do que talvez até as cidades que são patrimonializadas, né? Por quê? Porque geralmente essas cidades mais pouco desenvolvidas, elas não sofrem muito o processo de industrialização. Então, nesse pensamento também. Então, esses conselheiros, quando fizeram essa eleição do patrimônio, né, eles eram da região sul e sudeste, então, assim, ou seja, se eles forem para poder aprovar, eles vão aprovar os sítios históricos, o centro histórico, na região sul e sudeste. Então, uma outra crítica que eu faço, se vocês pegarem o livro de tombo do IPHAN, se vocês fizerem uma comparação, a grande maioria dos centros históricos, sítios históricos ou bem culturais que são tombados, eles estão na região sul e sudeste. Então, existe pouquíssimas bens tombados, centros históricos disponível na região norte. Então, ou seja, o patrimônio ele também é eletivo, né? Como o Luciari fala que o patrimônio ele é culturalmente e ele também é socialmente eletivo, né? Então, assim, ele acontece por meio de uma eleição. Então, é uma eleição, ou seja, essas pessoas têm esse poder de eleger o que é o patrimônio para eles e o que não é. Então, às vezes, assim, temos que ter esse pensamento que o patrimônio não é somente as cidades patrimonializadas pelo IPHAN. Existem outras cidades que são históricas e que são patrimônios também. Recebi aqui uma outra pergunta. Se o centro histórico poderia ter comércio? Sim, tem sim. Pode sim, pode ter um comércio, mas atualmente em Porto Nacional, o que acontece? Não tem esse comércio, porque talvez os incentivos municipais ainda sejam pouco, né, em virtude da própria preservação mesmo dos bens que lá se encontram. Então, muitas pessoas às vezes reclamam pelo vandalismo, né, que emerge nos centros históricos. Então, é uma outra questão a ser discutida, né? Então a gente tem que ter essa visão, principalmente se tiver alguma pessoa da prefeitura, da Secretaria de Cultura, que tivesse um olhar mais para as cidades patrimonializadas, porque o que a gente percebe é que em outras cidades que são patrimonializadas, elas são cidades que a sociedade, os próprios moradores têm orgulho, e a cidade tem orgulho de ter um bem. Só que em Porto Nacional a gente não pude perceber isso durante as entrevistas, quando eu fiz na época, né, em 2012 a 2014. Pode ser que hoje tenha mudado, mas aí
teria que fazer uma outra pesquisa. Então, pessoal, nossa live já deu, porque a intenção seria uns 20 minutinhos no máximo, eu já extrapolei o tempo. Então, antes de terminar, eu só queria ler uma epígrafe de que eu gosto muito quando eu concluí a minha dissertação, eu coloquei. Então, e o que eu senti durante o tempo que eu fiz a pesquisa em Porto Nacional? Tenho a chave para a porta do meu tema. Escrevo e choro a minha infância perdida. Demoro-me comovidamente sobre os pormenores de pessoas e mobília da velha casa, da província. Evoco a felicidade de não ter direitos nem deveres, de ser livre por não saber pensar nem sentir. E essa evocação, se for bem feita, como prosa e visões, vai despertar no meu leitor exatamente a emoção que eu senti e que nada tinha com a infância. Então, é de Fernando Pessoa, do livro Desassossego. Então, eu deixo para vocês refletirem. Então, pessoal, foi um prazer. Fiquem em casa. Se precisar sair, saiam com álcool, com máscara. Vamos nos cuidar para que esse vírus não se dissemine. Muito obrigada e até logo. Um abraço.